Hoje, pessoal, a gente vai conversar com o João Ricciarelli, que passou por 37 países e hoje é presidente de uma empresa canadense. Ele mora em Oakville, em Ontário, e vai contar a sua história de vida aqui para a gente. Vai ser um papo bem legal. Tudo bom, João? Tudo bom, Dimitri? Como é que vai? Tudo beleza. Muito bom, João. Você entrou em contato com a gente, né? Contou um pouquinho assim da sua história. Eu fiquei impressionado. Falei, não, vamos gravar esse depoimento que eu acho que vai ser muito legal, né? E, bom, vamos começar nosso papo, então. Vamos começar nosso papo solto aqui. A ideia é um... Oi? Só para corrigir, Dimitri, eu trabalhei em 37, mas eu vivi só em 4. Ah, tá. Então vamos lá. Passou por 37 países, então. Pronto. Fica mais preciso, né? Bom, João, vamos lá. Vamos para a sua história, assim, né? Como que você começou, assim? Dá um overview aí da sua história. Não, eu sou classe média baixa ali de São Paulo, né? A gente teve uma infância legal e sempre via todo mundo viajando, né? Na época dos meus 15 anos, todo mundo vinha para Disney, né? Era o colegial, quem era mais abastado vinha para Disney. Eu sempre falava, eu quero viajar para fora do país, né? E isso acaba verificando uma cultura de eu tenho que aprender a falar inglês para poder ter essa exposição lá na frente, eu ter algum diferencial lá na frente, né? E a vida foi levando, eu acabei fazendo engenharia lá em São Paulo mesmo, onde eu encontrei a minha esposa, a gente está junto desde então, e sempre os dois com a ideia de estar morando fora, de estar fazendo alguma coisa fora. Meu primeiro emprego oficial como engenheiro, não os outros passados, mas como engenheiro, foi numa parte de comércio exterior, né? Então eu comecei viajando, a minha primeira viagem, a primeira vez que eu sentei dentro do avião, eu fui para o Iraque, né? Então isso entre guerras e tudo mais. E a partir daí era viagens a todo tempo pela empresa que eu trabalhava, Ásia, fui 2 vezes para o Iraque, para a Ásia, para os Estados Unidos rotineiramente, e para países da América Latina eu ia toda hora, né? México para baixo eu ia toda hora. E aí, numa oportunidade de trabalho, a gente acabou indo em 2000, eu já tinha uma filha pequena, a gente já estava começando a ficar meio incomodado com São Paulo, né? Com a vida de São Paulo, a gente foi oferecido para eu mudar para San Diego, então a gente acabou de mala e cuia, fomos para San Diego, e aquela coisa de morar pela primeira vez, uma coisa quando você visita, né? A gente já tinha conseguido viajar algumas vezes para fora, mas uma coisa é você viajar, outra coisa é você morar, né? Então você chega de mala e cuia, a gente chegou logo no começo de janeiro, uma casa que a gente não sabia nem onde era, vai com mala, chega no lugar e começa a descobrir como é que é viver, né? Escola de criança, se adaptar com o próprio idioma. Uma coisa é você falar em reuniões, outra coisa é você fazer o dia a dia, né? Então, minha esposa fala melhor inglês do que eu, e até hoje. Então, a gente começou a vida lá em San Diego, voltamos para o Brasil. Depois de 4 anos, eu tive que voltar por problemas pessoais. E depois saí da empresa, acabei voltando pela mesma empresa, me convidaram para ir para a Europa, a gente morou na Inglaterra 3 anos e meio. Eu já tinha vindo para o Canadá algumas vezes por causa de trabalho, nunca passei. E aí apareceu depois 3 anos e meio na Inglaterra, eu viajava ali por todos os países da Europa. E aí na Inglaterra apareceu a chance de ser presidente de uma empresa aqui no Canadá, da minha empresa mesmo aqui no Canadá. E me chamaram, falaram, olha, tá lá uma vaga, vai lá, vai para lá. Não tinha muito essa do vou se eu quero, vai porque a gente quer você lá. E a gente veio para o Canadá é um país que a gente só conhecia Vancouver, eu e minha esposa. Em 96 a gente foi para a Austrália e foi via Vancouver. Maluco voo, era o mais barato que tinha, então a gente acabou indo Toronto, Vancouver para Sydney. A gente só conhecia Vancouver, então não tinha a realidade do que era morar em outros lugares, mais frio, por exemplo. E então a gente veio morar em Unionville, aqui em Markham, pertinho de Toronto, perto de Toronto.
Ficamos lá 7 anos e meio, aí eu tinha um acordo com a minha filha mais velha, porque ela mudou muito de país, a gente foi e voltou para o Brasil, foi para a Inglaterra, foi para San Diego, voltou para o Brasil, foi para a Inglaterra, veio para o Canadá, ela falou, ó, não vão mudar mais até eu terminar a high school, pelo menos, né? Então, eu falei, ó, tá prometido, não vamos mudar mais. E acabamos ficando. A minha filha mais nova tinha acabado de completar, tinha acabado de nascer, estava com poucos meses. Viemos aqui e começamos a nos adaptar muito bem com o ritmo canadense, né? O frio não foi tanto problema. E ficamos aqui até de 2008 até 2015. Aí uma empresa canadense, a Bombardier, acabou me headhuntando para ser presidente lá no Brasil. Eu acabei indo para o Brasil e ficamos lá no Brasil de 2015 até 2019. Eu acabei mudando de empresa. E a empresa que eu assumi a presidência no Brasil acabou criando um cargo de Américas. E falou, ó, se você quiser, o cargo é seu. Mas tem que morar na América do Norte. Minha família, a gente já era cidadão canadense, então minha família falou, ó, a gente não quer morar nos Estados Unidos, era Trump e tudo mais, questões políticas que eu não discuto política nem religião ultimamente. E aí a minha família falou, ó, vamos morar no Canadá. O meu trabalho era em Cincinnati, então eu acabava fazendo o commute aí de escolher um lugar estratégico, ou que fica perto da fronteira aqui em Niagara, fica 20 minutos do aeroporto. Minha filha mais velha estava fazendo a terceira faculdade dela para ser professora aqui na Brock University, bem pertinho. Então, ele falou, é o ponto ideal. E a gente acabou vendo para cá. Eu ficava fazendo toda semana, era uma semana nos Estados Unidos, uma semana no Brasil, uma semana no México e uma semana aqui no Canadá. E aí a gente decidiu ficar por aqui. Então, agora eu troquei de empresa de novo, sou um presidente de uma empresa aqui no Canadá mesmo, ficar mais em casa. E por aqui estamos. E por aqui devemos ficar até a próxima mudança que espero que não ocorra. Eu tenho um acordo com a mais nova, que já está na high school, para também ela ir para a faculdade. A gente vê o que a gente faz, depois a gente vê. Mas eu não tenho mais a paciência de encaixotar mala, dormir em colchão de ar, todas essas aventuras que quem mora fora tem, né? E eu acho que a gente, com vocês, todos desmistificando um pouco do que é morar fora, né? Porque às vezes a gente pensa que morar fora é uma maravilha, né? Mas eu mudei 5 vezes de país, nas 5 vezes tivemos que morar 2 meses com caixa, sem móvel, sem saber escolher escola na raça, você chega sem carro, sem carteira de identidade, sem carteira de motorista, tem toda recomeçar a sua vida de novo, né? Então, a gente estipulou que não queremos mais essa experiência, a menos que seja alguma coisa muito boa, né? Mas a carreira já está numa fase de não necessidade de fazer loucura, né? Então, devemos estar por aqui durante muito tempo. Então, a sua história é muito interessante, porque assim, você estava falando, né? Vocês moraram em 4 países, é isso, efetivamente? São Brasil, Estados Unidos, Inglaterra e Canadá. E aí vocês optaram pelo Canadá. Assim, tudo bem, a situação levou, mas nesse momento foi mais uma questão de escolha mesmo, né? Nós somos hoje, a gente é cidadão italiano, eu sou cidadão italiano por sangue, a família inteira também somos cidadãos canadenses e brasileiros. Então, a gente inclusive, podíamos ter escolhido Estados Unidos também. Então, é mais uma opção do Canadá que hoje nos oferece o que a gente entende de cultura, segurança, inclusão, que é muito importante para nós, e a visão de futuro para minhas filhas. A minha filha mais velha, já com 28, sendo professora, já está num caminho que me deixa extremamente contente de ver que ela está seguindo o caminho de ser professora. A mais nova ainda vai se identificar aí o que ela vai querer fazer da vida, mas a gente entende que o Canadá oferece, com todos os problemas que a gente tem por aqui, né? A vida aqui não é uma maravilha, e o fator da gente estar longe de casa, né? É uma coisa que eu sempre falo, quando você
vai para fora e começa a morar fora, você perde a sua identidade. No fundo, você acaba perdendo. Você tem que ficar se adaptando à identidade. A gente não cresceu aqui, né? Eu não tenho... quando eu vou conversar com alguém que é canadense, a gente não tem o mesmo histórico, né? Não é diferente quando você fala no Brasil. O que você estava fazendo quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo em 82? Por exemplo, aqui você não tem essa referência, então você perde um pouco da identidade. A família não veio, meus pais, minha mãe só, eu não tenho mais pai. Minha mãe não quis vir com a gente, meu sogro também não quis vir com a gente, então eles estão lá. Então, para nós, quando dá, a gente dá um pulo lá para ver se está todo mundo bem. Então, você tem toda essa logística. Hoje está muito mais facilitado pelo WhatsApp, pelas mídias sociais, a gente consegue falar com eles. Eu falo com a minha mãe 2 vezes por dia. Mas essa parte é uma parte pesada, que a gente carrega um fardo aí que talvez quem esteja de fora querendo mudar não coloca na balança, né? É um peso muito grande. E você acha que assim, a questão, o que mais afetou, você falou, né, algumas questões, mas a questão das crianças já terem uma certa raiz, já terem fixado uma certa raiz, crianças na época, né, vamos dizer, fixado uma certa raiz, mais do que vocês, você acha que foi mais... assim, eu acho que aqui no Canadá dá uma oportunidade maior para a criança, né? Eu acho que, eu não sei no seu caso, mas minha filha vai numa escola pública, né? Minhas filhas fizeram escolas públicas aqui. Você tem uma amplitude de estar podendo falar com diferentes níveis sociais, né? O meu vizinho aqui é contractor, o meu outro vizinho da frente é engenheiro, o outro vizinho aqui, sei lá o que ele faz da vida. Você acaba saindo dessa redoma que é morar em locais você tem que morar, a gente brinca, né? Eu voltei para o Brasil em 2015, fiquei lá de 2015 a 2019, né? E a gente foi morar em Santos, porque a gente queria morar numa cidade menor do que São Paulo. São Paulo é muito grande, né? Nós dois nascemos e crescemos em São Paulo, mas São Paulo é muito grande, então a gente decidiu morar em Santos. Mas o nosso ritmo de vida dentro do nosso prédio em Santos era todo mundo olhava a gente e parecia que nós somos... Porque de sábado eu limpo casa, né? Eu passo aspirador de pó na minha casa. Para brasileiro, o cara olha e fala: o que está acontecendo? O que está acontecendo com esse sujeito aí que não tem ninguém para ajudar em casa? Não, minha mulher cozinha, passa roupa. Você acaba trazendo uma cultura que eu acho que é bom para os filhos também, inclusive para não ter essas diferenças sociais. Acho que aqui a gente tem uma possibilidade de dar uma cultura melhor e segurança, né? Segurança é aquele negócio. Eu morava no Brasil, eu ia de Santos para São Paulo todo dia. Você passa por alguns bairros, eu não sei de onde você é, Dimitri, mas você passa por bairros tipo Cidade Eldorado, Diadema, são bairros perigosos a certas horas do dia, você tem que ter carro blindado. Você explica que você anda de carro blindado para um americano, para um canadense, ele acha que isso é na guerra, né? Que você usa o carro blindado. Mas para brasileiro é uma coisa meio que normal, né? Você tem lá o carro pequenininho que também é blindado, porque você tem que ter uma segurança, né? Graças a Deus a gente nunca teve nenhum problema. Em Santos era uma situação bem melhor, mas você corre certos riscos que aqui eu acho que está ficando pior. Eu acho que a gente morou aqui de 2008 a 2015 e até eu converso muito com a minha esposa, que é impressionante como aumentou casos de violência. Antigamente a gente falava que quando a gente morava em Markham, que o caso mais tenebroso era roubar o triciclo de uma criança na porta de casa. Isso dava no jornal do bairro. Hoje você já tem casos de arma, assalto, droga. Então acho que o país mesmo também está, não sei se é ficando pior ou ficando mais, não sei se o ser humano ficou pior. Então a gente tem mais essas situações. Mas aqui é o lugar ideal para a gente em termos de futuro para nossas filhas e para a geração futura também. Daqui a pouco eu quero entrar na questão de trabalho, tá? Também que é muito interessante a sua história, mas por enquanto eu tô ainda focando nessa questão da vivência que você teve nos países
até para comparar, né? E você você tinha condições de escolher qualquer um desses países. Se você quisesse, você poderia. Não, tem um pouco a ver com, assim, tem que ter um lugar que te respalda financeiramente para você fazer isso, né? Sim. Então, a gente acabou, diferentemente de muita gente que a gente vê nos países, assim, as empresas me puxaram para outros lugares, né? Mas eu tive escolha. Quando eu morava na Inglaterra, a gente podia escolher. Eu podia estar na Itália ou podia estar em outro país. A gente acabou escolhendo. Quando a gente foi para a Inglaterra, a gente escolheu morar na Inglaterra. Podia ter morado em qualquer outro país da Europa. Acho que é mais por causa do idioma, né? Quanto mais próximo do idioma inglês, para nós é melhor. É mais fácil, né? Mais fácil para mim, mais fácil. As meninas, elas falam fluentemente português, não tem problema nenhum. Até a gente acha até estranho. Minha filha de 28, você fala com ela em português, inglês ou francês, é a mesma coisa. A minha filha mais nova, português, inglês e um pouquinho de francês é a mesma coisa. Então, a gente Mas não pode mistura? escolher. Não Não, mistura não, tudo? não, Não? nenhuma delas. Olha. A minha esposa fez um trabalho excepcional em manter os idiomas vivos. Então, dificilmente você vê qualquer uma delas. A minha filha mais velha gosta de falar inglês, mais, né? A minha filha mais nova, dentro de casa, praticamente fala português só. Ela gosta Caramba. mais do português. Então, mas todas elas falam tudo. Vocês conseguiram uma coisa que eu não estou conseguindo aqui, não, viu? Aqui estão misturando, eles estão falando, falam português, mas tudo misturado. Tudo Mas a gente misturado. tinha algumas regras, né? Por exemplo, minha esposa, a gente, naquela época, hoje não tem mais, mas tanto, mas a gente tinha DVDs espalhados pela casa inteira. Então, era filme, por exemplo, quando minha filha assistia, qualquer uma delas, quando elas assistiam alguma coisa, era em português. Não tinha como assistir filme em outro idioma, é sempre português. Galinha Pintadinha, coisa básica, né? Coisa Então, tudo era em português. Então, leitura, português. Dentro de casa só falava português. Aí você vai bloqueando a vontade de falar outros idiomas. Não, dentro de casa começa a falar inglês. Não, volta para o português. Quando a gente está na rua, sim, aí fala todo mundo inglês. E quando a gente morou no Brasil, era o contrário. Né? Elas falavam, dentro de casa era inglês, fora de casa era português, para poder não perder o idioma também, né? Porque ambas, né? A minha filha mais velha ficou pouco tempo, a gente ficou só um ano no Brasil de volta. Mas minha filha mais nova, nós ficamos 4 anos. Então, e ela não perdeu nada do inglês, porque a gente fazia isso, a gente trocava, troca, mas dentro de casa é proibido falar outro idioma que não seja o português. Olha aí. E a questão, assim, voltando um pouquinho para a Inglaterra. Vocês tiveram também a possibilidade de ficar na Inglaterra, vocês ficaram na Inglaterra e optaram pelo Canadá, né? Quer Eu comparar fui um pouquinho? promovido, acabei sendo promovido para vir para cá. Tá, você foi promovido, sim. Mas você quer comparar um pouquinho, assim, o que você, assim, pontos positivos e negativos que te fizeram pender mais para um lado ou outro, enfim, ou que era na Inglaterra era melhor, enfim. Não sei. Não, a gente viveu muito bem lá. A gente acabou vendo o que na Inglaterra nos deixava um pouco incomodados era um pouco da bebida, né? A gente via crianças, adolescentes já tomando como cultura, mas a Inglaterra a gente teve é fantástico. A cultura tem em todas as esquinas, né? Você tem a oportunidade minha filha mais velha pegava o metrô, ia para Londres para passar o dia em museu. Minha filha é bastante nerd, ela gosta de museu, livro, essas coisas, gosta de Shakespeare. E ela pegava o metrô com uma amiga e ia para. Você tinha uma segurança, né? Você tem uma condição de estar se expondo à cultura no dia a dia, né? O problema da Inglaterra é o custo de vida assim, é pesado, né? Ele é muito caro, é muito imposto, muito caro, é tão mais caro do que aqui, do morar aqui no Canadá. Obviamente é um país onde aqui a gente já estava meio adaptado, mas de noite, 4 horas da tarde já está escuro, você começa a ter uma situação diferente. Para nós, sendo sincero, eu acho que como família a gente estava bem em qualquer lugar. Não tava com nenhum problema, não, se tivesse que morar na Inglaterra, a gente moraria. É que foi uma possibilidade de trabalho que economicamente era mais interessante para todo mundo, mudava um país que a gente já conhecia mais ou menos, né? Eu tinha vindo aqui várias vezes e dava-nos a possibilidade de a gente vir para um país
porque no momento a gente só tinha cidadania italiana. Quando a gente veio para cá, a gente falou: não, vamos tirar uma cidadania diferente para dar uma possibilidade para nossas filhas também de escolher, né? De escolher onde quiser ficar, né? Não só simplesmente dar a alternativa do Brasil. E acabou dando certo. E aqui tem uma coisa muito boa aqui, né? O povo canadense pelo menos os que eu encontro, os que trabalham comigo, é um povo extremamente amigável, extremamente aberto para estrangeiro. Então você não se sente um estrangeiro tão estrangeiro aqui. Você ainda consegue trabalhar junto, né? Viver junto. Então você tem um pouco disso. Muito bom. Bom, vamos mudar um pouco de assunto, então. Vamos falar de trabalho, especificamente, né? Você tem uma formação no Brasil, você se tornou presidente, você já era presidente de outras empresas, e aí agora você se tornou presidente de uma empresa canadense mesmo, né? Conta um pouco dessa experiência aí. Como que foi isso? Como que você conseguiu isso? Aí é difícil, acho que a pergunta é difícil. Não é. Os caminhos são simples. Eu tive uma carreira muito boa no Brasil. Eu cheguei a ser diretor executivo de uma empresa multinacional com 32 anos. Então a carreira foi muito boa. E você acaba ficando exposto a outros cargos, né? Você acaba sendo. Aí eu fiz uma mudança mais estratégica, porque eu queria morar fora e eu saí da empresa que eu trabalhava, uma empresa sueca, para outra empresa sueca, e com o acordo que eu iria morar em San Diego. Então já tinha isso mais ou menos alinhavado. A gente ficou 4 meses no Brasil e acabou vindo para San Diego. Então, aí quando você começa a ter uma carreira internacional, você começa a ter um diferencial de currículo, né? Quando você tem um cargo, você foi vice-presidente de uma empresa, diretor executivo na outra, o teu currículo começa a ser diferente, né? E é network, né? Você tem um network, então eu voltei para o Brasil, eu fui durante alguns meses no Brasil presidente de uma empresa brasileira quando eu voltei em 2005. E quando você volta, quando você tem um cargo executivo, você acaba se desenvolvendo naturalmente na função que você está. Se você é um engenheiro técnico, você acaba desenvolvendo como engenheiro técnico. Se você é gestor, você acaba caminhando para ser gestor. E para mim facilita muito pelo fato de eu ter, né, não tem muita gente no mundo que fez negócio na Macedônia, que teve na China. Então você acaba tendo algumas coisas no seu currículo que pinçam você para certas coisas. E aí, quando eu fiquei aqui no Canadá, de novo, é um país que, se você olha para a liderança, para presidentes de empresa e tudo mais, você encontra pessoas de fora do país. Se você vai para o Brasil, por exemplo, a grande maioria das empresas familiares brasileiras, elas têm brasileiro no comando, né? O que não é brasileiro é alguém que veio de fora para assumir a empresa local ou a matriz de alguma outra empresa, né? Então, ou é brasileiro, você não tem uma empresa familiar que escolhe alguém de fora. É muito difícil. Mesmo porque, sendo muito sincero, ser presidente do Brasil, você precisa ter uma série de outras qualidades que você não usa quando você está fora do Brasil, né? E aqui não. E aqui com o network eu acabei... Quando eu cheguei aqui no Canadá, eu pude ver em 2008, 2009, mesmo quando eu escolhi voltar para o Brasil em 2015, eu tinha uma série de convites na mesa para ser presidente de empresas aqui mesmo no Canadá. Então, a gente só tomou a decisão, vamos voltar ao Brasil por uma questão pessoal, família, vamos dar um pouco de Brasil para as filhas, vamos voltar para lá, mas aliado ao lado financeiro, óbvio. Mas quando você começa a ter seu network aqui, é um país muito, muito fácil eu falo aqui que só quem não quer não trabalha no Canadá, né? Só se você realmente não quiser trabalhar, você não trabalha aqui, né? Eu pego minha esposa, por exemplo, ela é engenheira, formada, melhor engenheira do que eu, formada comigo. Hoje ela trabalha com crianças de special needs em escolas. Então ela vai na escola, fica cuidando, auxiliando como sendo professora dessas crianças. É um ramo 180 graus diferente do que ela
do que ela trabalhava é onde ela gosta de fazer. Então, e você começa a trabalhar. Minha filha de 15 anos trabalha no supermercado aqui. Então, você acaba tendo essa possibilidade de trabalho muito grande. E o respeito pelo mais velho, né, também. Então, por exemplo, eu estou com 57 anos. Para muita empresa canadense, eu ainda tenho mais, se duvidar, eu tenho mais 15, 16 anos de... Não que eu quero, mas tenho mais 15, 16 anos de vida. O dono da minha empresa tem 80, ele aparece lá segunda e quinta, ele está sempre lá, tal, sempre trabalha. Ele era o presidente da empresa antes de eu assumir, há um ano atrás. Então, você tem essa longevidade maior. Você vai para o Brasil com 57, já olham para sua cara como vem o velho aí tomar conta. Então, você tem uma oportunidade de trabalho muito grande aqui no Canadá. Só quem quer trabalhar forte pode ir. E fala um pouco da empresa. Você pode falar um pouco da empresa, não precisa, se não quiser citar nome e tal, mas se quiser falar um pouco da empresa, do porte, fala um pouco, só para a gente ter uma noção. Eu sou presidente de uma empresa de distribuição chamada Canadian Barons. A gente está aqui no mercado há 75 anos, uma empresa dos seus 200 milhões de dólares. Digamos que no meu ramo eu sou o menor, não o menor, mas um dos menores. Né? A gente briga com empresas de 1 bilhão de dólares, a gente está aqui no 200 crescendo, eu fui contratado para crescer a empresa. Mas a gente basicamente trabalha aqui em Ontário e Quebec e alguns lugares na área do Atlântico. Estamos crescendo agora para o lado oeste, nunca tentaram, agora estou começando a fazer negócio em Edmonton, e até meio do ano que vem a gente começa em Vancouver. Então, a gente está crescendo e tem alguns negócios nos Estados Unidos também. Mas é uma empresa bastante sólida, conservadora, um mercado... A gente distribui peças para indústrias. Então, qualquer coisa que uma indústria precisa, a gente vende. Então, nós temos 300 funcionários espalhados em 25 branches e a gente deve estar estendendo aí para... A ideia é estar crescendo bastante nos próximos 3 a 4 anos. Muito bom. Fala um pouco dos desafios de ser presidente de uma empresa aqui no Canadá. Assim. O que você tem a dizer? Desafio você tem em qualquer lugar. É a mesma coisa. Você acha que é a mesma coisa? Assim? Não, é assim, é óbvio que você tem outras realidades no Brasil. Né? No Brasil, a última empresa que eu estava lá, a gente tinha 3 mil funcionários. Né? Então, você tem espalhados pelo Brasil inteiro. Você tem uma cultura diferente, uma situação diferente. Eu tinha gente espalhada por tudo quanto é lugar, você tinha problemas diferentes. Né? O Brasil a gente não vive, a gente sobrevive. Né? Eu costumo falar que a gente não só sobrevive. Você tem uma surpresa todo dia. Aqui já é uma coisa mais tranquila, em termos de mudança radical, já é mais fácil nesse sentido. Mas gerenciar a empresa, no final, é sempre a mesma coisa. Né? É óbvio que depende do que você está. Eu estava numa empresa de serviço, numa empresa de produto. Você muda um pouco de acordo com a empresa que você trabalha. Mas, em termos de gestão, basicamente você trabalha com 3 pilares, com pessoas, com tecnologia e processos, e aí você só vai usando o que é de cada empresa para ir conectando nesses pilares, né? O trabalho é pessoa, né? Eu acho que eu sou um gestor de pessoas, então o resto tem gente que faz por mim, mas na hora de trabalhar com pessoas é o que você faz para motivar, para fazer trabalhos e aí vem um pouco a cultura brasileira que eu tenho, né? Aí facilita um pouco, né? Eu já gosto de proximidade de pessoas. Aqui você tem que tomar muito cuidado quando você fala com gente, né? Você não pode perguntar idade, você não pode perguntar qual é o seu sexo, você não pode perguntar... Se ela quiser, ela fala, mas você tem que tomar muito cuidado. O lado pessoal é uma gestão totalmente diferente, né? No Brasil, você toma uma cerveja depois, no happy hour, vão tomar um café. Aqui você tem que tomar muito cuidado, que você pode estar passando uma linha que acaba complicando a gestão. Então, você tem que tomar cuidado. Mas, de vez em quando, eu peço desculpa, falo, sou brasileiro, bota a culpa no país, a gente tem uma outra cultura, mas você tem que tomar... em termos de diferença, brutal é na parte de gestão de pessoas. E você encontrou alguma resistência em algum momento?
Não. Aqui não. Para entrar na empresa, quando você entrou, começou, não. Aqui não. Aqui na primeira empresa que eu trabalhei aqui no Canadá, eu cheguei só, né? A empresa já estava aqui há 90 anos, eu cheguei, está aqui minha mala, sou o presidente, está aqui, começa agora. Né? Fui super bem recebido, não teve problema nenhum. É óbvio que eu estava na empresa fora, então você tem quando você vem para cá, você tem uma história, tem um currículo. Sim. Quando você chega aqui, todo mundo já te conhece. Então não teve problema nenhum. Essa nova, a gente se conhecia de algum momento, mas também você pega a mala, chega com a mala e começa a trabalhar. Senta na cadeira, fala o que eu estou fazendo aqui, chama o pessoal e começa a trabalhar. Mas aqui nos Estados Unidos, quando eu morei nos Estados Unidos, tinha uma certa barreira. Né? Cheguei até o pessoal falando, olha, você veio do Brasil, aqui eu morava na Califórnia, o PIB da Califórnia é maior que o PIB do Brasil, por que eu tenho que receber ordens? Né? Não que eu dê ordem a ninguém, mas por que eu tenho que hierarquicamente responder para um cara que veio de um país pior do que aqui a Califórnia? Olha. Teve um problema. Hoje o cara é um dos meus grandes amigos, não teve problema nenhum, depois a gente acabou trabalhando bem, mas você tem um pouco dessa ação. Canadá não, Canadá é tranquilo. E na Inglaterra também não tive problema nenhum. Foi mais os Estados Unidos. Muito, muito bom. A sua experiência é única, né? Uma coisa assim, eu não conheço, pelo menos assim, que eu tenha contato, um brasileiro que tem uma experiência parecida com a sua. Tem alguns loucos por aí. A gente bate cabeça de vez em quando com alguns por aí que acabaram tendo a mesma experiência. Tem um presidente da Eaton de automotiva, é um brasileiro que também já foi para o Brasil, já voltou, chama João por acaso também, mas mora ali perto de Detroit. Então você tem o presidente da Comal, é um cara que trabalhou comigo, estudou comigo, trabalhou comigo, ele também está nessa fase. Então a gente tem alguns seres aí espalhados, mais em países sim, que o Brasil tem ligação, né? Em Itália, Inglaterra, tem gente na China. Então a gente tem, e aí você acaba descobrindo, você se contacta, né? Mas não é assim, você não pega 100 pessoas. Você tá falando aí de uns 30, 40 malucos que acabaram tomando uma decisão dessa de vida. Olha aí. Então assim, realmente é uma coisa rara mesmo. Uma coisa... Mas tem. Pois é. Muito legal essa entrevista, a gente selecionou esse trecho específico sobre esse assunto, né? Mas lembrando que essa entrevista está disponível na íntegra para os membros do canal Canadá Diário. É uma entrevista muito maior, que a gente fala sobre outros assuntos também. A gente está utilizando esse sistema de membros justamente para poder criar um conteúdo mais completo, né? Mais detalhado, que normalmente aqui no canal a gente não pode fazer. Então vale a pena dar uma olhada na playlist Sem Compromisso, e conteúdo novo também é adicionado periodicamente. Além de você receber esse conteúdo exclusivo, você ainda ajuda a gente a continuar produzindo material aqui pro canal. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like aí pra gente, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e clica no sininho de notificação para sempre receber as novidades aqui do canal. Valeu, pessoal, e até a próxima.